Queridos alunos, queridas alunas, a coordenação de História do terceiro ano do ensino médio, no que se refere à base comum, iniciará agora um novo objeto do conhecimento, a Era Vargas. Esta é a primeira aula de 4 previstas, nesta semana 19, que vai de 31 de maio a 4 de junho de 2021. Retomemos aqui o cronograma do segundo trimestre letivo. Então, vemos aqui que o trimestre iniciou aqui, na semana número 15, e irá até aqui, a semana de número 26. Lembrando que nós temos um período de prova, que já comentaremos aqui, na semana 20, um novo período na semana 23, e encerraremos os assuntos desse trimestre aqui em agosto, nesses 2 fins de semana. Vemos aqui os objetos do conhecimento da base comum. Na semana 15 à semana 18, nós tratamos do Brasil, a Primeira República. Semana 19, iniciamos a Era Vargas, com um feriado previsto no dia 3 de junho. Na semana 20, teremos aula, mas também está prevista a avaliação número 4, a A4, da base comum, em 4 dias, dia 8, 9, 11 e 12 de junho. Na semana 21, encerraremos então nossas aulas da Era Vargas. Semana 22, a Guerra Fria e a Ordem Bipolar, Europa, América, África e Ásia. Na semana 23, teremos a avaliação número 5, a A5, dos itinerários formativos das carreiras militares, o CAMIL, e carreiras universitárias, o CAUNI. As semanas 24 e 25 estão dedicadas às férias escolares do meio do ano. E encerraremos o nosso segundo trimestre letivo, na semana 26, com o Brasil de 1945 a 1964. Vejamos então o roteiro geral que planejamos para a Era Vargas. Então, na semana 19, esta aqui, estamos com a aula número 1, falando sobre os aspectos que provocaram a Revolução de 1930 e o período Vargas como uma reorganização de novos agentes sociais desejosos de anseios negados durante a República Oligárquica. Seguindo o nosso planejamento, na semana 20, teremos a aula 2, com os seguintes assuntos: os interesses sociais em jogo durante o período Vargas, proprietários rurais, novos empresários urbanos, classe média, trabalhadores urbanos e rurais. Depois, a polarização política durante a Era Vargas, ação integralista brasileira contra a ação nacional libertadora. Posteriormente, as diferenças entre as fases do governo varguista relacionadas com uma tentativa de adaptação ao contexto político e social da época. Prosseguindo, na semana 21, a aula número 3, onde falaremos sobre as principais características da Constituição de 1934. Falaremos sobre os direitos trabalhistas, particularmente ligados à consolidação das leis do trabalho, a CLT, a participação da mulher na política nacional. Depois, a utilização da propaganda na criação da imagem de pai dos pobres, atribuída a Getúlio Vargas. Fechando então o nosso planejamento na semana 22, com a nossa aula 4, o Estado Novo como resposta às polarizações ideológicas e aos interesses de camadas sociais do período, e a queda do Estado Novo, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a ascensão dos Estados Unidos da América no cenário internacional. Vejamos algumas fontes de consulta para este objeto do conhecimento. Como fonte de consulta básica, o nosso livro-texto de Gilberto Cotrim, no seu capítulo 46, Era Vargas, que vai das páginas 658 a 675. Como fonte de consultas opcionais, colocamos esse vídeo, Guerras no Brasil, a Revolução de 1930, do YouTube.
Também colocamos algumas obras, né, como a de Alcir Lintz Geraldo, 1930, O Furacão Veio do Sul, da Biblioteca do Exército Editora. O livro de Boris Fausto, nosso historiador, A Revolução de 1930. E também de Juremir Machado da Silva, 1930, Águas da Revolução. Prosseguindo, Hélio Silva, outro nosso historiador, 1930, A Revolução Traída. E também fala de Hélio Silva, Os Tenentes no Poder, também falando sobre a Revolução de 30. Vemos aqui também um livro mais atual, de Lira Neto, Getúlio, 1882 a 1930, dos anos de formação à conquista do poder. Colocamos também o livro de Domingos Meireles, 1930, Os Órfãos da Revolução. Temos também um grande apoiador de Vargas, Oswaldo Aranha, com uma biografia sobre ele. Temos também o livro de Daniel H. de Medeiros, 1930, A Revolução Disfarçada. Finalizando, obras de ficção baseadas em fatos, temos aqui um documentário feito por Silvio Bach, Revolução de 30. Getúlio Dornelles Vargas, dados biográficos. Ele era advogado, nascido na cidade de São Borja, estado do Rio Grande do Sul, em 19 de abril de 1883. Iniciou sua vida política como deputado estadual, de 1909 a 1912 e de 1917 a 1921, pelo Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR. E na mesma legenda, foi indicado e eleito, em outubro de 1922, à Câmara dos Deputados e, em 1924, reeleito deputado federal, 1923 a 1926. Com a posse do presidente Washington Luiz, em 15 de novembro de 1926, assumiu a pasta da Fazenda, permanecendo no cargo até dezembro de 1927. Eleito presidente do Rio Grande do Sul, tomou posse em 25 de janeiro de 1928. Em agosto de 1929, formou-se a Aliança Liberal, coligação oposicionista de âmbito nacional, que lançou as candidaturas de Getúlio Vargas e João Pessoa à presidência e vice-presidência da República, respectivamente. Derrotado nas urnas pelo candidato paulista Júlio Prestes, Vargas reassumiu o governo do Rio Grande do Sul e articulou o movimento de deposição do presidente Washington Luiz, que culminaria com a Revolução de 1930. Após o exercício da junta governativa, Getúlio Vargas tomou posse como chefe do governo provisório em 3 de novembro de 1930. Com a promulgação da Constituição de 1934, foi eleito presidente da República pela Assembleia Constituinte. Em 10 de novembro de 1937, anunciou a dissolução do Congresso e outorgou nova carta, dando início ao Estado Novo. Governou o país até ser deposto em 29 de outubro de 1945. Os aspectos que provocaram a Revolução de 1930. A agenda da Primeira República. 1930. Foi um ano muito difícil para os cafeicultores brasileiros. Segundo o historiador Boris Fausto, houve uma queda de 35% do volume de vendas do café. Qual foi a principal causa disso? A crise mundial do capitalismo, de 1929 a 1930, já estudada por nós. Crise econômica. Foi uma crise de superprodução da indústria dos Estados Unidos da América, conforme comentado, queda do valor das ações da Bolsa de Valores de Nova York, o desemprego gerou queda no consumo, redução de vendas e, consequentemente, redução das compras. Crise principalmente do cafeicultor e a maior parte do investimento das elites econômicas. Crise política. O enfraquecimento dos cafeicultores também significou o declínio do seu poder. A crise política se manifestou na escolha do presidente nas eleições de 1930,
com o desacerto entre as elites políticas mineiras e paulistas. São Paulo lançou Júlio Prestes, do Partido Republicano Paulista, o PRP, então presidente do estado de São Paulo. Minas Gerais lançou Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, do Partido Republicano Mineiro, então presidente do estado de Minas Gerais. Lembrando que o cargo de presidente equivale hoje ao cargo de governador do estado. Vemos aqui, então, à esquerda, um cartaz visando a eleição de Júlio Prestes, e aqui à direita, a imagem de Júlio Prestes. Aqui temos duas imagens de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, de Minas Gerais. A Aliança Liberal. A crise política do café com leite permitiu à oposição a conquista de espaço político e a formação de alianças. Aconteceu então o nascimento da Aliança Liberal, a AL, reunião de líderes do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Esta Aliança Liberal lançou Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, para presidente da República, e João Pessoa, da Paraíba, para vice-presidente. Vemos aqui, então, à esquerda, Getúlio Vargas e à direita, João Pessoa. Vejamos aqui o programa de reformas da Aliança Liberal. Primeiro, incentivo à produção industrial. Segundo, instituição do voto secreto. E, em terceiro, criação de leis trabalhistas. Ela recebeu grande apoio das classes médias urbanas e dos militares ligados ao movimento tenentista. Temos aqui, mais uma vez, à direita, Getúlio Vargas e João Pessoa, e à esquerda, um cartaz da eleição. O Bloco Operário Camponês, o BOC, era um bloco formado por operários e comunistas do Partido Comunista do Brasil, o PCB, na ilegalidade à época. Quais eram as suas propostas? Crítica e combate à plutocracia, ou seja, o governo dos que tivessem mais dinheiro. Cobrança de impostos somente para os ricos. Construção de habitações para os operários. Extensão e obrigatoriedade do ensino primário, que hoje nós conhecemos como Ensino Fundamental 1. E instituição do voto secreto e obrigatório, inclusive para as mulheres. E o estabelecimento das relações diplomáticas e comerciais com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vemos aqui, então, uma foto dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, em março de 1922. Vejam nos slides, no ambiente virtual de aprendizagem, quem é cada um deles. Aqui, uma propaganda do Bloco Operário Camponês para a eleição para presidente, colocando aqui Otávio Brandão e Minervino de Oliveira. Então, como vimos aqui, o Bloco Operário Camponês lançou a candidatura para presidente da República, em 1930, de Minervino de Oliveira, que teve votação inexpressiva. Foi a primeira candidatura de um operário à presidência do Brasil. Vemos aqui, então, à esquerda, mais um cartaz para a votação do Bloco Operário Camponês, e à direita, Minervino de Oliveira, o candidato a presidente da República em 1930, por esse bloco. Movimento Rebelde de 1930. Em 1º de março de 1930, ocorreu a vitória de Júlio Prestes nas eleições presidenciais. A derrota de Getúlio Vargas não foi aceita pelos líderes da Aliança Liberal. Assassinato de João Pessoa. Antônio Carlos, de Minas Gerais, disse:
Façamos a revolução antes que o povo a faça. Ocorreu, então, a revolta de diversos grupos sociais em vários estados, com os resultados das eleições presidenciais e a vitória de Júlio Prestes. Ocorreu, então, o assassinato de João Pessoa em 26 de julho de 1930. Isso ocorreu por motivos pessoais e políticos e que uniu e organizou as oposições contra o governo. Vemos aqui uma foto de João Pessoa, já falecido. E aqui uma notícia de jornal comentando sobre o assassinato do presidente João Pessoa da Paraíba. O levante militar. Início da luta armada, 3 de outubro de 1930, no Rio Grande do Sul. A luta se espalhou para outros estados, como Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco. Qual era o seu objetivo? Impedir a posse de Júlio Prestes, eleito para presidente da República para substituir Washington Luiz. Então, os militares do Rio de Janeiro aderiram ao movimento e depuseram o presidente Washington Luiz no dia 24 de outubro de 1930. Vemos aqui o presidente Washington Luiz, conhecido como o Homem de Macaé. Ele era ligado ao Partido Republicano Paulista, mas nascera no Rio de Janeiro. Ele aqui dentro do carro, que o conduziu para o exílio. E aqui à direita, uma foto do jornal à noite, né, mostra o ex-presidente Washington Luiz deposto, indo para o seu exílio, tomando um barco que estava ancorado no Forte de Copacabana. Vemos aqui, então, Getúlio Vargas com outros líderes da Revolução de 1930 em Itararé, São Paulo, logo após a derrubada de Washington Luiz. Getúlio no poder. Em 3 de novembro de 1930, no Palácio do Catete, entrega do poder a Getúlio Vargas, considerado o chefe político do movimento conhecido como Revolução de 1930. Isso marcou, então, o fim da Primeira República e início da Era Vargas, ou período getulista. Vemos aqui a Junta Governativa Provisória de 1930, que passou o poder para Getúlio Vargas. À esquerda, Isaías de Noronha. Ao centro, o general Augusto Tasso Fragoso. E à direita, João de Deus Mena Barreto. Vemos aqui, então, uma fotografia publicada na revista Para Todos com o título A Revolução Triunfante, com a grafia da época. Vemos aqui Miguel Costa, foi líder da coluna Miguel Costa Prestes após a Revolução Tenentista de 1924, o general Góes Monteiro, que veio do comando do 3º Regimento de Cavalaria de São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul, para ajudar Vargas a tomar o poder, e depois ele foi importante figura do governo Vargas, e aqui o próprio Getúlio Vargas. Vemos aqui, então, outra foto, né, fazendo alusão à Revolução, e em 24 de outubro de 1930, com Getúlio Vargas e sua esposa. Vemos aqui, então, outra foto dos vencedores e dos militares apoiando o governo. Vemos aqui, então, o decreto número 19.398, de 11 de novembro de 1930, que institui o governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil e dá outras providências. O chefe do governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil decreta. Artigo 1º. O governo provisório exercerá discricionariamente, em toda a sua plenitude, as funções e atribuições não só do Poder Executivo, como também do Poder Legislativo, até que, eleita a Assembleia Constituinte,
estabeleça esta a reorganização constitucional do país. Parágrafo único. Todas as nomeações e demissões de funcionários ou de quaisquer cargos públicos, quer sejam efetivos, interinos ou em comissão, competem exclusivamente ao chefe do governo provisório. Artigo 2º. É confirmada, para todos os efeitos, a dissolução do Congresso Nacional, das atuais Assembleias Legislativas dos Estados, quaisquer que sejam as suas denominações, câmaras ou assembleias municipais e quaisquer outros órgãos legislativos ou deliberativas existentes nos estados, nos municípios, no Distrito Federal ou território do Acre, e dissolvidos os que ainda o não tenham sido de fato. Artigo 3º. O Poder Judiciário Federal dos Estados, do território do Acre e do Distrito Federal continuará a ser exercido na conformidade das leis em vigor, com as modificações que vierem a ser adotadas de acordo com a presente lei e as restrições que desta mesma lei decorrerem desde já. Artigo 4º. Continuam em vigor as Constituições Federal e estaduais, as demais leis e decretos federais, assim como as posturas e deliberações e outros atos municipais, todos, porém, inclusive as próprias Constituições, sujeitas às modificações e restrições estabelecidas por esta lei ou por decreto dos atos ulteriores do governo provisório ou de seus delegados, na esfera de atribuição de cada um. Artigo 5º. Ficam suspensas as garantias constitucionais e excluída a apreciação judicial dos atos do governo provisório ou dos interventores federais, praticados na conformidade da presente lei ou de suas modificações ulteriores. Então, vai aqui o decreto que instituiu Vargas no poder. Passemos agora a falar do período Vargas como uma reorganização de novos agentes sociais, desejosos de anseios negados durante a República Oligárquica. Pois bem, propostas em conflito. Retiramos isso do livro de Weinfels, Faria, Ferreira e Santos, História, volume 1. Getúlio Vargas assumiu o poder com grande prestígio, mas sua base de sustentação não era homogênea. Muitos políticos apoiaram a Revolução de 1930, apenas por discordarem do presidente Washington Luiz. Eram políticos conservadores e não tinham planos de reformar as estruturas econômicas e sociais do país. No entanto, uma nova geração de políticos reformistas defendia reformas profundas, como a educação pública obrigatória e a moralização das eleições com a implantação do voto secreto. O grupo reformista pretendia ainda aprovar leis sociais a favor dos trabalhadores e diversificar a economia, livrando o Brasil da dependência do café. Os tenentes e os políticos reformistas pretendiam construir um Estado forte e centralizado, marcado por uma política nacionalista. Defendiam a estatização da infraestrutura econômica, como o petróleo e as minas de ferro, além da criação de uma usina siderúrgica. Ao mesmo tempo, repeliam o retorno do liberalismo e do federalismo, pois dariam ampla autonomia aos estados. O Brasil era um país agrícola, basicamente monocultor, com um sistema político fraudulento e dominado pelas oligarquias rurais. Por isso, os políticos reformistas desejavam um governo provisório longo, capaz de realizar as reformas propostas e eliminar o poder das oligarquias e dos coronéis. O programa antiliberal dos políticos reformistas estava afinado com a conjuntura internacional. A Revolução Russa, de 1917,
e a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, haviam abalado o liberalismo, favorecendo a expansão das ideologias autoritárias e nacionalistas, particularmente com a eclosão da crise econômica de 1929. Getúlio Vargas, contando com o apoio desse grupo reformista, reforçou o poder do governo federal e limitou a autonomia dos estados, enfraquecendo as oligarquias regionais. Essas medidas criaram uma série de atritos com os políticos conservadores estaduais, sobretudo os de São Paulo. Surgiam divergências na base de apoio ao governo. Passamos então à conclusão dessa nossa primeira aula. A República Oligárquica esgotou sua estrutura ao longo da Primeira República. O sistema político, montado para favorecer os chamados coronéis, em um modelo de troca de favores, consumado por Campos Salles na política dos governadores, atingiu seu ponto de ruptura na sucessão de Washington Luiz. A cisão entre mineiros e paulistas abriu espaço para o político vindo do Rio Grande do Sul para o poder no Rio de Janeiro, Getúlio Dornelles Vargas. Ele nomeou seu governo como novo, em oposição ao velho que caía. Queridos alunos, queridas alunas, então temos aqui o final da nossa primeira aula das 4 planejadas para esse objeto do conhecimento, a Era Vargas. Por favor, caso tenham alguma dúvida, algum comentário, coloquem no fórum do bloco desta sequência didática. Até a próxima aula.